Vamos ler Bíblia então? Já? Tem certeza? Os crentes vieram? Glória! Aleluia. Bom, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o primeiro livro da história dos reis de Israel. Primeiro livro da história dos reis de Israel. Neste primeiro livro, capítulo de número 10. Capítulo de número 10. Nós vamos ler 3 versículos que estão neste capítulo 10, que é o versículo 18, 19 e 20. 1 Reis, capítulo 10, versículo 18, 19 e 20. Eu leio o versículo 18, depois vocês leem o versículo 19 e todos juntos leiamos o versículo 20. O versículo 18 diz assim: fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era o encosto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha encosto até os assentos, e 2 leões em pé juntos aos encostos. Vamos ler o 20 todos juntos? Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Glória a Deus, aleluia. Vocês não vão dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia, Jesus. O reino, na ocasião do período da monarquia, a monarquia é um período que durou 120 anos, com 3 grandes reis da casa de Israel, a saber, o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Antes da monarquia nós temos a teocracia. Saímos da teocracia para a monarquia. Depois da monarquia veio então o reino dividido. Mas na monarquia, quando chega o período do governo, do reinado de Salomão, ele, depois de ter construído o templo, com o auxílio de 183 mil pessoas, durante 7 anos de trabalho, agora ele vai edificar o trono dele. E para edificar o trono dele, ele escolheu alguns materiais e alguns detalhes no trono chamam-nos a atenção. Primeiro, porque a palavra trono, quando a gente fala de trono, o que a gente pensa? O que o trono representa? O trono representa poder, o trono representa governo, o trono representa liderança, o trono também representa uma conquista, o trono representa exaltação, o trono representa vitória. Então tudo isso a gente pode extrair da palavra trono: governo, poder, liderança, conquista, exaltação e vitória. Então observe que o trono nos arremete àquilo que também esperamos. Quem é que não quer ser exaltado por Deus? Quem é que não quer receber uma grande vitória da parte de Deus? Quem é que não quer conquistar? Então o trono arremete a essas questões de governo, de poder, de liderança, de conquista, de vitórias.
Então esta palavra trono nos traz esta ideia aplicativa para nós, Mas aí você tem um detalhe, que é o versículo 19, porque eu leio o versículo 18 e eu penso em algumas palavras quando eu falo de trono. Então vou reiterar minha fala. Quando eu leio o versículo 18 e aparece a palavra trono, eu penso em algumas coisas. Eu penso no governo, no poder, na liderança. Eu penso na vitória, na conquista, na exaltação. Só que quando eu leio o versículo 19, eu vejo que existe 6 degraus para chegar no almejado, no desejado, no aspirado trono. Não adianta eu olhar para o trono e saber que o trono é governo, porque para chegar no trono que é governo tem 6 degraus. Para chegar no trono que é exaltação tem 6 degraus. Para chegar no trono que é liderança tem 6 degraus. Para chegar no trono que é conquista tem 6 degraus. Para chegar no trono que é vitória tem 6 degraus. Então, não está escrito isso aqui por acaso. Sentido literal, é claro, Salomão mandou confeccionar um trono e fez os detalhes do jeito que ele queria lá. Isso é um sentido literal, mas o sentido do texto aplicado, interpretado e aplicado nos leva a muitas coisas. Muita coisa. E esses degraus é interessante porque... Por que 6, né? Por que 6? Só porque hoje é o 6º dia? Meu Deus! Já que hoje é o 6º dia, vamos falar dos 6 degraus que dá acesso ao trono. Não vamos esperar, era para ter dado, era para ter dado glória, era para dar um aleluia. Deixa vida. Não basta querer o trono, tem que passar pelos degraus. E não é 1 e não é 10, é 6. 6 degraus que me dá acesso ao trono. Pegou? Sim ou não? 6 degraus que me dá acesso ao trono. Agora veja só. Diz que era a cabeça do trono por detrás redonda. Então olha aqui ó, a cadeira, tá vendo a cadeira? Então aqui atrás é a cabeça. Então ela era redonda, ó, redonda. Muito bem. Aí diz, de ambas, né? E de ambas tinha encosto, aqui ó, direita, esquerda, os encostos do trono, até o assento. Ou seja, então essa parte é fechada, até o assento. Então é fechada aqui ó, essa parte do encosto é fechada. Aí ele fala assim, e 2 leões estão juntos aos encostos. Então você tem na direita e na esquerda do trono 2 leões. Os leões têm algumas aplicações. 2, direita e esquerda, antigo e novo. Leão já fala da pessoa de Cristo, fala de força. Ele tem a força, ele tem a honra, ele tem a glória. Os olhos dos leões, à direita e à esquerda, está contemplando quem está vindo. Ó, é assim, porque ao lado direito e esquerdo está contemplando quem está subindo. Então cuidado quando você estiver subindo. Já alguém te olhando. Vamos esperar um pouquinho. Você está aí? Tem gente que vai querer mais trono. Fala uma coisa, comenta uma coisa. Depois de hoje vai ter gente que não vai querer mais trono. Não vai querer mais trono. Por quê? Porque tem muita gente que está indo em direção ao trono de maneira leviana, de maneira covarde. Meu Deus. Tem muita gente que até chegou no trono, mas de maneira ilegal. Meu Deus. E ele pensa que o leão Não viu. Meu Deus. Os olhos do leão falam da onividência de Deus. Deus é onipotente,
Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onividente. A onividência de Deus é um atributo que só as pessoas da divindade os possuem. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo os possuem. Na onisciência ele conhece, na onividência ele vê tudo. A onividência de Deus está espalhada no corpo do querubim, nas duas asas que cobrem o corpo deles, porque com duas asas, as duas asas acima e duas asas que cobrem o corpo dos querubins, e essas asas são cheias de olhos por dentro e por fora, por dentro e por detrás. Então, não há um degrau que a gente percorra nessa terra que Deus não saiba como o pé chegou nesse degrau. Meu Deus. Então tem até gente que chegou de forma ilegal. Pode até estar no trono, mas não tem governo. Meu Deus. Aleluia. Mas não tem poder. Aleluia. Não tem autoridade. Não tem liderança. Não tem exaltação. Não tem conquista. Não tem vitória. Não tem graça. Não tem unção. Acabou glória. Que isso. Então, Deus. isso aqui é forte, isso aqui é comida Terrível. Comida forte, essa comida é forte. É a comida do sexto dia. Só para quem dá os 5 dias de veio junto, Senão não aguenta não. Então, tem muitas pessoas que chegaram em algum lugar, mas não passaram pelos degraus. E o leão, os olhos da onividência, vê tudo. Aí ele vai deixar mais complicado ainda. Veja o que diz o texto ainda. O versículo de número 20. Também 12 leões. Veja, na mão direita do trono um leão, na mão esquerda do trono o outro leão. São 2 leões. 6 degraus. Para subir nesse trono eu tenho que passar por 6 degraus. Em cada lado de cada degrau ele colocou um leão com o rosto voltado para o degrau. São 12 leões, 6 em cada lado. Só que esses leões do degrau não está olhando para baixo, está olhando para o degrau, pois o pé eu sei. Glória! Meu Deus! Então quer dizer que quem está subindo está sendo visto por cima, Isso, de frente, exato. e quem está. E os leões de baixo fiscalizam o pé de quem está subindo o degrau por degrau. Por quê? Porque eu posso pisar no primeiro degrau e no terceiro. Pular não. Que isso? Eu posso dar três passos: o primeiro, o terceiro e o sexto. Cheguei. Aí o pai olha assim: aqui na contabilidade, quando bateu lá, o sistema acusou. Porque o leão do degrau 2 e o leão do degrau 5 não contabilizou. Aquele sistema biométrico não bateu. Então não dá para sentar. Sai do trono. Sai do trono. Então não dá para pular degrau. Não tem como pular. Não tem. Está sendo visto. São 6. Não pode pular no degrau. Você tem que passar pelo degrau número 1. Vem comigo. Número 1, número 2, 3, 4, 5 e 6. Para cantar no trono, para ser exaltado no trono, para receber a honra do trono, para receber a glória do trono, tem que passar pelos 6 degraus. E aí a gente dá nome para os degraus. A gente dá nome para os degraus. Qual o nome que a gente vai dar para o degrau número 1? O degrau da fidelidade. Como eu posso chegar no trono sem fidelidade? Não combina. Tem gente pulando esse. Não combina. Cheguei no trono, mas na fidelidade você não passou? Não combina. José chegou no trono.
Mas olha a história de José, olha o caminho que José trilhou. Quando você chega no capítulo 39, a fidelidade aparece. No 39 ele é mordomo da casa. Tudo está sobre as mãos de José. É o administrador de tudo. É o oikonomos no grego, que é a palavra mordomo da casa, o chefe da casa. Quem tem a chave é ele. O Potifar não sabia de nada da casa. Se quisesse perguntar alguma coisa, te perguntar a José. Agora a casa era de Potifar. É, Quem sabia de tudo era José. Há nele um espírito diferente, né? Meu Deus. Mas enquanto você está conquistando os degraus para chegar no trono, aparecem algumas coisas no caminho para poder tirar o seu foco do trono. E apareceu quem? A mulher. A mulher apareceu num dia que não tinha ninguém na casa. E foi para cima de José e disse: é hoje que a gente se rola aqui. Se enrola. É. Aí o José tem, pensa comigo, o lugar certo, a hora certa, a pessoa certa para fazer a coisa errada. Só que o José tem sonhos. José tem sonhos proféticos. José tem sonhos de Deus. E quem tem sonhos de Deus, sonhos proféticos, e esses sonhos apontam para o trono, ele tem que entender que vai aparecer coisas para tirar ele do foco. Meu Deus. E eu gosto muito do texto de Gênesis 39, porque eu vejo o texto dizer assim: e ela insistiu. Não foi uma vez Uma só, coisa ali rápida, recuou e pronto. não teve mais. Não teve mais. Ela insistiu com ele muitas vezes. E você vai ler esse texto, você vai ver pelo menos umas 4 vezes o texto fala assim: e saiu para fora. E saiu para fora. Parece redundante, porque sair já é para fora, mas está no texto assim: saiu para fora, saiu para fora, saiu para fora, saiu para fora. Ou seja, o José não ficava, o José saía. Porque o José estava ensinando que esse é o tipo do pecado que a gente não enfrenta. A carne você não enfrenta. Quer vencer a carne? Corre. Foge enquanto é tempo. Ah, eu vou orar aqui. Não vai resolver. Não vai resolver. Tem que correr. E José correu. Mas ela não ficou com a túnica do José. Inventou uma história que não era real. Acreditaram na calúnia que o José foi parar no cárcere. José foi ao cárcere, mas não perdeu o caráter. José foi ao cárcere, mas não perdeu o sonho. José foi ao cárcere, mas não pulou o degrau. José foi ao cárcere, mas não perdeu o trono. O processo do cárcere encerra. O faraó tem 2 sonhos. O copeiro que foi exaltado lembrou das ofensas, falou com o faraó, que mandou chamar o José. O José sai do cárcere, toma um banho, faz a barba, troca de roupa, se apresenta diante do faraó, interpreta os sonhos, dá as orientações, e o faraó diz: nós não temos outra pessoa capaz. Não há ninguém no meu reino que seja como você. Você é o homem. Aí lá vem, traz o melhor carro, coloca o anel no dedo, colar no pescoço. Minha filha Zafenate vai casar com ele. Ah, o trono também. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. A questão do teste da fidelidade, nós aprendemos dentro da Bíblia a petição de 5, da fidelidade do primeiro degrau. Antes de chegar no trono, nós somos provados. E foi José. Sim. E
enquanto já estamos estabelecidos no trono, nós também somos provados, que foi o caso de Davi. Sim. O trono sempre será um alvo ameaçador, né? O senhor citou agora há pouco sobre os reis do Oriente que foram ao palácio de Herodes. E Herodes mandou dizer: ó, se vocês encontrarem, me avise que eu quero adorar. Na verdade não é isso. Ele quer matar, porque ele está no trono. E se aquele que está vindo é rei, vai tomar o lugar dele. Então o trono sempre foi um lugar de ameaçadores. Tem gente que não consegue, mas quer tirar quem conseguiu. Complicado. Está violento. É. Então, vamos aplicar. Como tem sido a sua fidelidade? Vamos mexer um pouquinho mais. Aonde você chegou? Você chegou com fidelidade? Aquilo que você é, que você tem hoje, você pode trazer na sua consciência que foi com fidelidade? Dorme tranquilo? Oh, meu Pai. Desfruta do sono do justo. Se você entender isso, vai ser uma bênção para a sua vida, porque a promessa de Deus é uma grande vitória, é uma grande conquista, é uma grande liderança, é um grande governo, é uma grande exaltação, mas tem que trilhar os degraus corretos, e o primeiro é a fidelidade. A fidelidade está em falta, mas é bíblico. Está faltando, mas está na Bíblia. Os que têm a síndrome de Abisalão Já não consegue. Meu Deus. Que isso? segundo degrau. Bora. Segundo degrau que a gente pode dar um nome aí para esse degrau aí. Eu vou dar um nome para esse degrau chamado o degrau do tempo. Do tempo. Porque Deus trabalha no tempo. E Deus nos quebra no tempo. Porque Deus é interessante, Ele vem, usa alguém e faz uma promessa. E a promessa aponta para o trono. Aí você fica todo feliz que a promessa que aponta para o trono. Só que Ele não falou para você assim, ó, vai ter um tempo aí. Espera aí que tem um tempo. E nessa Ele vai, como diz o mineiro, te cozinhando o galo na panela. Vai te cozinhando. Meu Deus, não é possível. E a promessa de cumprimento existe. O tempo, né? Do primeiro, você vê que uma coisa puxa a outra? é condicional, então. É, porque uma coisa puxa a outra. Se eu não passar pelo primeiro, que é a fidelidade, não chega no tempo. Mica, né? O levita que veio à casa de Mica, esse daí, na verdade, ele, além de não esperar o tempo, desprezou o que era. Ele já era. Ele foi em busca de uma coisa que não era tempo, não é? Ele é levita. Aí ele foi em busca de uma consagração para sacerdote, mas não era o tempo. Porque o Senhor falou ontem sobre o período do tempo de ser um sacerdote. Isso. Falou ontem. Exato. Falando de Ezequiel, o Senhor falou que tem todo o Um tempo. processo para chegar lá. Então ele sai como levita e chega aonde tem uma comodidade, onde tem uma proposta ali, fica aí tanto tempo aí, se a gente decide vir pra cá que eu te consagro. Isso. E aí é um negócio daí, porque ele foi consagrado a sacerdote, mas era tempo? Não era tempo. E quando a pessoa é consagrada fora do tempo, ela atrai todo mundo. Porque ela saiu de onde saiu, já traiu alguém. Chegou onde chegou, achou uma unção de sacerdote. Só que quando os danitas vieram guerrear, levou ele junto, e ele traiu um Mica que havia consagrado ele a sacerdote. Então quem está fora do tempo fica traindo uns aos outros. Não tem parada, né? Não tem parada. Mas quem passou pelo degrau do tempo? Quem passou pelo degrau do tempo? Quem respeitou o tempo? Quem teve paciência com o tempo? Algumas pessoas passaram. Vamos começar por Davi. 1 Samuel 16, verso 11 a 13. Ungido na presença dos seus irmãos. E o texto do verso 13 é violento, né?
Porque ele fala assim: a partir daquele dia o Espírito tomou posse da vida de Davi. Então Davi saiu da presença dos seus irmãos, alegoria minha, mais ou menos assim, ó, cuidado comigo, hein? Cuidado aí, que aqui demorou para derramar esse azeite aí, né? Aquele chifre de carneiro de 3 a 5 litros de óleo, diz o historiador que aquilo demorava uma semana, começava na cabeça, demorava 7 dias para chegar na orla. Imagine a quantidade de óleo. Então Davi poderia chegar assim, ó, cuidado aí, hein, gente. Meus irmãos, ó, vocês cuidado comigo, hein. Aqui é um ungidão, hein. Mexe não. Não. O caráter de Davi é tão interessante que ele acaba de ser ungido. Primeiro pensamento dele: deixa eu voltar para fazer o que eu estava fazendo antes. Cuidar das poucas ovelhas do seu pai Jessé. Poderia chegar para Saul e falar assim: ô desviado, sai daí. Não. Ele tem ética, ele tem humildade, ele tem compromisso com as poucas ovelhas. Ele sabe entender que ser ungido por Deus é uma coisa e assentar-se no trono é outra coisa. Quer ver um exemplo simples? Hoje nós entendemos isso, mas lembra quando a gente tinha uma outra vida? Lembra? A gente já teve uma vida antes. Então essa vida antes, a gente não fazia ideia do que Deus tinha para nós hoje. Olha que coisa. Mas Deus vem trabalhando no tempo. Aí de repente Ele nos salvou. No contexto da salvação, nos deu alguns talentos, aptidões, dons, graça. E quando Ele fez isso, alguém já entendeu: opa, tem chamada aí. Só que tem que esperar o tempo. E aqui está a minha grande preocupação, porque nós temos N amigos que teve tudo isso, mas se apegou a tudo isso e esqueceu do tempo. Interpretaram que o que Deus usou alguém para dizer: eis que eu tenho contigo uma obra assim assim, e vai ser desse jeito, e vou te levar para cá e para lá. Então ele já fez a mala e foi. Quando Deus usa alguém para falar com você, que vai fazer isso e isso com você, Ele está dizendo para você assim: ó, vá se preparar, porque vai chegar o tempo. O que a gente entendeu? Prepara a mala. Abre o mapa mundi na mesa, põe o dedo e fala: aqui que eu vou. E não era isso. Deus estava falando: vá se preparar. Então Davi foi ungido em 1 Samuel 16. Só que ele só vai assumir o trono em 2 Samuel capítulo 5. Teve que esperar Saul morrer. E isso tem um intervalo de 14 anos. Não é ungido hoje, já é amanhã. Tem um degrau do tempo. Mesmo eu tendo unção, mas tem degrau do tempo. Mesmo eu pregando melhor, tem degrau do tempo. Mesmo eu cantando bem, tem um degrau do tempo. Alguns desavisados podem chegar perto de você e falar assim: rapaz, não é por nada não, mas você tem mais do que ele. São os desavisados, que gostam de incentivar só para ver o negócio pegar fogo. Os enviados. Os alguns que a Bíblia chama. Os alguns. Você canta mais do que ela, você canta mais do que eles. Será que eles não veem? Está no processo No tempo. Estamos aprendendo no tempo coisa que seminário não ensina. Estamos aprendendo no tempo coisa que a faculdade não nos ensina, a universidade não nos ensina, os livros não nos ensinam. O tempo nada mais é do que a escola superior do Espírito Santo, onde Deus usa a sua pedagogia para nos forjar por dentro, para nos preparar para uma coisa grande chamada trono, para quando eu chegar lá, a soberba não me pegar. Aleluia! Até Jesus teve que esperar o tempo. Teve.
Ele é o 6º degrau. Meu Deus. O tempo tem que esperar. Olha para Paulo. A ideia de quem lê o texto rápido é que o Paulo aceitou Jesus em Atos 9 e já foi para a obra. Ele até tentou. Quando ele foi para a igreja de Jerusalém, os irmãos falaram assim: ixi, não é crente não, está disfarçado. Atos 9, 26. Ninguém acreditou na conversão dele, se não fosse o Barnabé para encostar nele. Porque quando alguém não acredita em você, Deus envia um Barnabé. Eita glória! Aleluia! Qual o étimo do nome Barnabé? Filho da consolação. Então, quando o povo não acredita em você, o Consolador acredita. Vamos esperar. Você que está chegando agora aí, compartilha aí, meu amigo. Aí o Barnabé, que é o filho da consolação, vai orientá-lo. Aí ele vai para a sua cidade de novo, Tarso. Depois ele sai dali e vai para o deserto da Arábia. Fica 3 anos no deserto da Arábia, lá em Gálatas capítulo 1, verso 12 até o 17. Ali ele aprende com Cristo. Por isso que ele diz: aquilo que o Senhor me ensinou também, aquilo que eu aprendi com o Senhor também vos ensinei. Como que ele aprendeu se ele não era um dos 12? Foi no deserto que ele aprendeu. Fez 3 anos de faculdade com o Emanuel. Ele era conhecido como discípulo do Gamaliel, né? Aí Jesus chegou e disse: agora você vai ser conhecido como discípulo do Emanuel. Aí quando ele sai do deserto, ele vai se encontrar com Pedro, fica 15 dias em Jerusalém, sai e volta de novo para sua região. Só que lá em Antioquia nasceu uma igreja por causa da pregação de Pedro na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10. Aí desenvolve todo o Atos capítulo 11. E a igreja de Antioquia está crescendo. E na igreja de Antioquia tem de tudo um pouco. Tem dons espirituais, tem batismo com o Espírito Santo, né? Tem crentes que vieram da África, tem crentes que vieram da casa dos sirineus, tem crentes que vieram até da família de Herodes. Era a igreja de Antioquia, era a igreja dos reprovados. Ó, gente da África, os sirineus, os da família de Herodes. Aí chegou quem? O rejeitado, o Paulo. A coisa lá estava boa, porque tinha batismo com o Espírito Santo, tinha dons espirituais, tinha profecia. O povo da igreja de Antioquia era pentecostal, tinha jejum, tinha oração. Aquela igreja era terrível, o Espírito Santo falava no meio, era uma igreja terrível. Aí o Barnabé falou assim: esse negócio aqui está muito bom, mas está faltando alguém para ensinar. Já sei onde eu busco alguém para ensinar. Aí foi lá em Tarso, procura um homem de Tarso chamado Paulo. Aí encontrou: filho, vamos para lá, vamos congregar com a gente. Ele foi, congregou 11 anos naquela igreja. 11 anos em Antioquia. 3 de deserto, 11 congregando. 14 anos depois, Atos 13, a igreja estava em oração. E veja como que era a igreja de Antioquia em Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia tinha, aí ela fala, profeta, doutores, serviam ao Senhor, oravam, jejuavam, o Espírito falava. Tinha profeta, tinha doutor, tinha servos, tinha oração, tinha jejum, e o Espírito Santo tinha liberdade para falar. É 6? 6. Aí vamos separar Paulo. Aí o Espírito falou: separai-me a Paulo e a Barnabé. Porque se separa o rejeitado, tem que separar quem consolou. Separai-me a Paulo e a Barnabé. Deus não deixou só um consolador, né? Não deixou. O Onésimo também era. Sempre tem. Essa é a ideia. A ideia da gente entender isso, que na nossa caminhada Deus sempre vai colocar um Onesífero, um Barnabé. Sempre vai ter. Essa história é muito linda, mas teve 14 anos de espera. O tempo faz as pessoas chegarem no lugar que Deus quer que elas cheguem. Se a gente respeitar o tempo de Deus, não tem ninguém que nos tira daquilo que Deus já preparou para nós. Eu sei que é difícil esperar, mas o tempo é uma
uma escola de Deus. O tempo de Deus é igual para todos, Biblicamente não. mas que as pessoas entendam. Biblicamente não. Alguns, como por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos mais além ainda. Lembra daquele moço em Gadara? Aquele moço em Gadara era um exemplo da escravidão em pessoa. Uma legião de demônios na vida dele. Morava no cemitério. Acorrentava ele arrancava as correntes pela força dos demônios. Não andava são, não era são em si mesmo. Andava nu, gritava pelas ruas. Imagina o pai dele, a mãe, a família, a sociedade, a região que ele morava em Decápolis, que é uma confederação de 10 cidades. Todo mundo conhecia como louco, endemoniado, duro, agressivo, se feria com pedras. Até que Jesus chegou lá. Aleluia. Jesus já chega, os bichos já vai gritando. Que tenho eu contigo, filho de Davi. Já começou mentindo. Porque diz que tenho eu contigo. Eu contigo, a conjugação, ela é no singular. Mas não era um demônio, era uma legião. Se a legião não pode ser eu, que temos nós. Já mentiu. Aí Jesus falou assim: qual é o teu nome? E não dá para me mentir, porque ele é a verdade. Diante da verdade não tem mentira. Pegou? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem está perguntando é a verdade, o verbo, a palavra. Qual é o teu nome? E moiou. Diante da verdade. Legião, porque somos muitos. Meu Deus. Aí, libertação. Na libertação do moço, veja 3 situações. Primeiro, aos pés de Jesus. Segundo, em perfeito juízo. Terceiro, vestido. E nessa condição, ele olha para Jesus e fala assim: deixa eu te seguir. Deixa eu te seguir. Aí a questão do tempo. Esse é o tipo da pessoa que você não dá. E é interessante porque todas as pessoas por onde Jesus passou, lembra disso? Alfândega, Mateus, segue. Galileia, Pedro, segue. Então esse negócio de segue era muito comum. Agora quem está falando, deixa eu te seguir, ele só afirmar, ele disse que eu gosto, segue. Não, ele não, assim, não estou te entendendo. Manda seguir, agora você não quer que segue? Ai, Jesus. Pensamento dos discípulos, olhando assim, isso, bora, isso aí, ele gosta desse negócio de segue. Aí ele fala, não. Como assim não? Se você vier, se eu aceitar que você venha me seguir, você vai ter que passar pelo processo que eles estão passando comigo aqui, chamado discipulado. No discipulado é 1 ano e 6 meses para aprender comigo, para depois ser enviado. Então peraí, tem gente que eu chamo por discipulado, ministério, faculdade, seminário, vai aprender para depois eu enviar. Mas o seu caso, deixa o seminário para depois. Deixa a faculdade, a universidade para depois. O seu caso é tão forte que se você voltar para a sua cidade, é um campo missionário. Vai ter evangelismo, vai ter cruzada. Só tem que chegar, sem pregar, sem falar nada, com a vida. Com a vida, porque Tem ele. Aí vem ele com roupa, em juízo. Só que vê ele. qual é a pergunta? O que aconteceu, fulano? Aí ele responde: Jesus. Foi Jesus. Lembra daquele hino no Himinonato? Foi Jesus o Nazareno. Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. E todas aquelas 10 cidades foi evangelizada pelo testemunho dele, sem usar uma Bíblia, porque a vida dele já era uma pregação. Então, o que nós estamos falando aqui serve para você agora. Talvez você é o tipo da pessoa, do irmão, da irmã, do servo de Deus, que Jesus não vai falar, vai para o seminário, vai estudar e tal, e não desfazendo disso, porque seria pregar contra uma coisa que eu vivo há mais de 20 anos. Então não é isso. Estou lhe dizendo que
que a soberania de Deus é superior às escolhas do homem. Eu posso te ver por fora, Deus te vê por dentro. Eu posso até fazer uma análise psicológica de você, mas Deus conhece o seu coração, o seu íntimo. Deus sabe que você pode dar mais fruto indo agora do que ir para o seminário primeiro. E existem pessoas que Deus chama e vai para o seminário, depois vai para o campo. Mas existem pessoas que Deus manda para o campo para depois ir para o seminário. É o degrau do tempo. Meu Deus. E aí entra o tempo dos homens e o tempo de Deus. No tempo dos homens a gente conjuga o verbo, porque a nossa cronologia. A cronologia é um termo que a gente usa, mas ela é inexata, é para datar no tempo. Na cronologia a gente conjuga os verbos, passado, presente e futuro. E Deus não usa o cronos, Deus usa o kairos, que é a sua eternidade, o tempo da eternidade, que é atemporal. Ou seja, o presente da eternidade é os 3 tempos do homem na terra. No presente da eternidade está incluso o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Deus não olha para trás, para Ele tudo é um eterno hoje, um eterno agora, um eterno presente. Aleluia. É uma coisa tremenda. Então é por isso que Deus, Ele investe realmente em quem ninguém quer investir. Investe pesado. Por quê? Porque Ele já consegue, enquanto os homens só conseguem enxergar no espaço limitado do tempo, cronos, Deus ele consegue enxergar o passado, o presente, o futuro. Quem eu era, quem eu sou e quem Deus vai fazer eu ser. Sim. Meu Deus. E olhando por esse prisma, eu te olho no tempo dos homens. Eu não consigo te olhar no tempo de Deus. Eu sempre te olho no tempo dos homens. Então, olhando você no tempo dos homens, a minha conclusão pode ser negativa. Esse não vai, não chega lá, não vai dar certo. Só que quem está olhando, e aí ele fica, aí ele manda as mensagens de incentivo: vai, deu certo, estou contigo, não para. Pergunta simples para a gente fechar o pensamento: se a gente fosse escutar as vozes ao nosso redor, chegaríamos aqui? Estaríamos aqui? Por que estamos aqui? Porque entre milhares de pessoas que falaram muita coisa, a gente escolheu ficar com o que Deus falou. Meu Deus. Marcelo, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro degrau. Vamos dar o nome do terceiro degrau. Ó, já passei pela fidelidade, já passei pelo tempo. O terceiro degrau é humildade. Humildade. Pensa numa pessoa arrogante no trono, soberba no trono, vaidosa no trono. Não combina. Para estar no trono tem que ter humildade. Eu estou no trono, mas sei o que eu passei para chegar aqui, então eu consigo te entender. Humildade. Por que as pessoas humilham as outras? Porque elas não passaram pelos caminhos que a outra passou. E alguns até passaram, mas esqueceram as suas origens. Meu Deus. Que isso? É hoje. É sério, Marcelo. As pessoas esquecem de onde elas saíram, esquecem quem formou, quem deu as primeiras oportunidades, quem ajudou a chegar o primeiro degrau, o segundo e tal. Aí elas chegam no trono, dominam tudo, esquece. Inclusive até você que ajudou, passa mal na mão deles. Que obra, né? Que obra. Não te conheço, nunca te vi. Às vezes você recebe alguns retornos, mas não é possível. Então a humildade, ela é importante. Você lembra de Salomão? Salomão é um alvo de uma promessa de Deus desde 2 Samuel capítulo 7, verso 14 até o verso 18. Quando Natã vem falar com Davi sobre a construção do templo, não é você, alguém que vai sair de você, e o Senhor vai fazer uma aliança perpétua com ele, nunca vai faltar sucessor do trono e tal, falando do contexto de Salomão e um contexto profético já apontando para Cristo também. Depois Salomão vem, começa a governar e tal, mas antes de Salomão começar a governar, começou a sair umas notícias que Davi não estava legal. Lembra lá daquela situação, da sua velhice e tal? Davi não estava legal, Davi vai morrer. E o Adonias ficou sabendo. E o Adonias, quando ficou sabendo, o que ele disse? Ele pensou: não, o filho, ele não, em certo ponto ele não estava errado, porque na linhagem dos filhos de Davi, o próximo filho na linhagem seria o Adonias. Ó, presta atenção, na genealogia dos filhos de Davi, da linhagem
dos filhos que Davi tivera, o Adonias era o próximo do trono. Na ausência de Davi era ele. Só que quem tinha a promessa? Salomão. Você vê o que Deus fez aí nesse texto? Não respeitou cultura. Deus não respeitou o protocolo. Deus não respeitou as cartilhas dos homens na terra. Tem gente que está ouvindo isso, você vai ficar louco. Deus não respeitou a árvore genealógica. Ai, meu Deus. Aqui tem raiz, aqui é árvore. Deus não respeita isso não, meu filho. Isso aí é coisa nossa. Isso aí é briga minha e sua. Isso é coisa da terra. Meu Deus. Isso é coisa de vaidade entre nós. Deus não está nem aí para isso aí não. Meu Deus. Ele arranca a raiz, ele muda, ele planta a árvore de ponta cabeça. Deus não respeita essas coisas aí não. Isso é besteira, isso é coisa minha e sua. A gente fica brigando com esse negócio aí. Então Deus vai lá e quebra os protocolos, as culturas, diz assim, mas a escolha, a profecia está sobre Salomão. Eu conheço o coração de Adonias. O Adonias era terrível. Contratou uma turma lá para trabalhar para ele. Tinha, porque tem que ter a galera do fundão, que é os 50. Tem que ter um sacerdote que é para ungir. E tem que ter alguém que é mensageiro, profeta, para anunciar. Comprou todo mundo. Pode ler no texto que ele fez até festinha. Está escrito no texto, não foi? Fez uma festinha, fez um banquete e não convidou quem? O Salomão. Vou convidar ele de nada. Está com medo, Salomão? O da Adonias, está com medo do Salomão? Ele não convidou 3 pessoas importantes. Está aqui no verso 10. Que era o ministério de Salomão. Ele convidou o profeta que falava a verdade, que era Natan. Ah, meu pai. Convidou o Benaia, que o cara da espada. era da espada, e não convidou Salomão. Olha aí. Então as pessoas importantes ele não convidou a galerinha dele. Porque ele quer cortar caminho. Ele não quer passar pelo degrau da fidelidade dentro do templo. Meu Deus. E o Salomão nesse contexto todo? Está na dele. Está na dele. Não é ele que vai escrever mais tarde. A humildade vai na frente da honra. Aleluia. Grave uma coisa, ó. Quem tem de Deus sabe que tem. Escute. Quem tem de Deus sabe que tem. Quando Deus usa alguém para falar com você que tem alguma coisa, não é novidade. Porque antes de Deus usar um profeta para falar comigo, ele já falou comigo. Quem tem, sabe que tem. Salomão está na dele porque ele sabe o que ele é, o que ele tem. Então ele está na dele, humildade. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer aí. Um belo dia o Natan vem e conversa com Betseba, ou Batseba, para poder conversar com Davi, porque o negócio de Adonias está muito alto. O cara já está falando besteira por aí, já até falando que é rei. Aí conversando daqui, conversando dali, Davi falou assim: não, fica tranquilo, ele é o rei e tal, eu vou conversar com ele depois e a gente resolve. Manda chamar ele então. Salomão foi falar com Davi. Agora veja o texto. Quando Salomão foi falar com Davi, Salomão teve que ir até Davi montado numa cavalgadura de um animal. Que animal era esse? Um jumento. Um jumento. E o texto diz assim, ó, no jumento que era de Davi. Quer dizer, Davi sentou no trono, mas tinha jumento. Salomão vai sentar no trono, mas tem jumento. Jesus foi para o trono, mas tem jumento. Que isso? Falou alguma coisa aqui, gente? Glória a Deus. Você sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente despreza o jumento. Só que é o jumento que nos leva ao trono. Representa humildade. Devagar e sempre. Empaca, para, você tem que ter paciência. O jumento te quebra. Porque no dia que ele resolve empacar, não tem ninguém que resolve ele andar. Tem que esperar, paciência, tratar o jumento com carinho, fazer um carinho no jumento, conversar com o jumento. E o jumento
é um animal interessante. Quando ele gosta do dono, gosta mesmo. Já viu o choro do jumento de alegria quando vê o seu dono que criou com tanto carinho? Que é aquilo? Só falta falar. Só que tem gente que bate no jumento. Tem gente que despreza o jumento. Tem gente que não faz o carinho no jumento. Aí o jumento dá uma olhadinha assim: vou parar. Não vai chegar a lugar nenhum. Até você ter humildade, arrogante, soberbo. Tem gente que se torna o jumento. Tem gente que se torna o jumento, que é um arrogante. Tem gente que é arrogante. Tem gente que a natureza dele é ruim. Então ele assume a natureza do jumento e empaca, não vai para lugar nenhum. De jeito nenhum. Não. Nem batendo, nem puxando. É de tanto bater no jumento que ele não chega. Que ele recebe isso como troco do jumento. Está batendo, não vai. Não tem humildade. Tem que ter humildade. E devagarzinho o jumento. Agora veja o texto, pode ler. O texto vai dizer que Salomão foi no jumento que era de Davi, mas voltou no trono. Está no texto. Ele foi de jumento, mas voltou no trono. Humildade para você suportar o jumento. Humildade para você montar o jumento. Humildade para você ser conduzido pelo jumento. Não faça nada com o jumento. Trate o jumento com carinho, porque é ele que vai te levar no trono. E aí você pode dar nome aos seus jumentos. Eu não vou falar quais são, mas eu sei quais são os meus. Mas você sabe quais são os seus jumentos. Então, humildade. Humildade, porque essa pessoa que você está falando que não te ama, não te quer, não quer ver seu bem, às vezes é o jumento que Deus colocou na sua vida que você não sabe. Quarto degrau. Vamos dar um nome para esse degrau. Anonimato. Anonimato. Fidelidade, tempo, humildade e anonimato. Você tem de Deus, tem chamada, tem unção, tem tudo, mas ninguém te vê. Ninguém sabe que você existe. Nenhuma porta se abre. Aliás, alguns quando descobrem isso, algumas pessoas quando descobrem isso em você, já tentam te tirar de cena cedo. Aí por isso você vai viver o anonimato, porque elas conseguem te colocar no subterrâneo, no calabouço. E você fala: mas Senhor, e as promessas? E as profecias, os sonhos, e as visões, e as revelações? Juízes capítulo 11, verso 1 a 11. Jefté. Isso. A história de Jefté é linda, né? Já começa pelo nome dele. Qual a definição de Jefté? Deus abre. Só que o Deus que abre vai permitir ele no anonimato. Como é que Deus pode declarar aberto uma coisa e te esconde? Capítulo 11, verso 1 diz que ele era filho de um gileadita. Só que a mãe dele era uma prostituta. O Gileade era casado literalmente, e desse casamento já tinha 2 filhos. Nos seus desvarios, coabitou com uma prostituta, ela se achou grávida, nasceu o Jefté. O Jefté veio morar na casa de Gileade. Só que lá naquela casa tem 2 filhos legítimos, de papai e de mamãe. O Jefté é meio irmão, porque é por parte do pai. Pela história se percebe que Jefté é um homem de posses, porque os 2 filhos mais velhos, os legítimos, estão discutindo entre si como é que vai ser a herança se papai morrer. Já que nós temos herança de papai, esse aí não vai receber nossa herança não. O que a gente faz? Vamos expulsar ele daqui. Ele é um perigo, ele é uma ameaça. Um belo dia Jefté chega em casa, a malinha está pronta. O que é isso aqui, meus irmãos? É sua mala. Toma passagem, vaza. Você não tem parte na nossa herança. Aí eu vejo um Jefté cuja mãe é prostituta,
O pai não lhe defende, os irmãos lhe expulsam. Na rota da fuga, vai passar pela cidadezinha, chega lá em Tobi. A palavra Tobi quer dizer bom. De bom não tinha nada, só gente leviana. E a ideia do leviano é mostrar a facção. A ideia do leviano. E ele se tornou chefe da facção. Olha onde ele foi parar. Ele se tornou chefe da facção. Só que o capítulo 11 de Juízes, ele é paralelo com o capítulo 10. No mesmo tempo que está acontecendo a história do 10, está acontecendo a do 11. No mesmo tempo, na mesma cronologia. No capítulo 10, Israel abandonou o Senhor, serviu as 7 nações e as suas divindades. Deus entregou nas mãos dos inimigos, as nações inimigas, os filisteus, os amonitas. Deus entregou na mão deles. Eles estavam passando por uma opressão terrível, e passou por uma opressão de 18 anos. Então a história do 10 tem 18 anos, e a história do 11 também, porque é igual. No dia que começou a opressão do capítulo 10, Jefté nasceu. No dia que começou a opressão do capítulo 10, Deus abriu uma porta. A história do 10 vai desenvolvendo e Jefté vai ser expulso. Vai desenvolvendo e Jefté vai para tudo. Vai desenvolvendo e Jefté vira chefe de quadrilha. Vai desenvolvendo e Jefté apanha hoje, bate amanhã, conquista aqui, perde ali, ganha. E se tornou um valente, um corajoso. No 10:18 tem uma pergunta: quem pode ir à guerra contra essas nações? Alguém respondeu: quem aqui eu não sei, mas se a gente achar um, ele tem que ser o chefe. Se a gente achar um, ele tem que ser o cabeça. Se a gente encontrar um, o trono é dele. Meu Deus. Agora se coloca na vida do Jefté, que está sendo forjado por Deus no capítulo 11 para assumir o trono do problema do capítulo 10. E ele, o Jefté, realmente não sabe de nada. Talvez ele poderia dizer: por que eu nasci? Não é possível. Olha meu nome, Deus abre, e eu só vejo, olha lá, expulsaram, minha mãe é meretriz, meu pai não me defendeu, vim parar nessa terra, virei chefe de quadrilha, eu bato no hoje, apanho do outro amanhã, conquisto, perco, até eu conseguir ter a minha fama, e aqui agora eu sou o cara respeitado, eu sou o cara da vez. 18 anos se passaram. Os anciões de Israel ficaram sabendo que lá em Tobi tem um camarada bom de guerra, valente, corajoso, estrategista, e o cara não é sozinho. Você bora buscar ele? Qual é o nome dele? Jefté. Ei, esse daí não é ele. Da meretriz é ele. Que foi expulso é ele. O Gileade é ele. Ih, rapaz, como é que vai ser agora? Não sei, só tem ele, só sobrou ele. Manda o mensageiro lá falar com ele. E o mensageiro foi, aí falou assim: avisa a sua turma lá que vocês me expulsaram, vocês me mandaram embora sem eira nem beira, agora vem atrás de mim. Fala para quem te mandou que eu só volto se for por cima, tá? Se for no trono, tá? Do contrário, guerrei lá suas guerras. Lá vem o mensageiro assim: ó, o negócio está fechado. O que? O cara só vem se vem por cima. Se não der trono para ele, ele não vem. Ele passou pelo processo do anonimato. Ninguém sabe onde ele está. Tem uns que achou que ele estava até morto. Lá vem a caravana buscar Jefté. Pensa naquela caravana, e naquele contexto você tinha que mandar uma caravana, você tinha que mandar os músicos na frente tocando todas as melodias da sua nação, com as bandeiras hasteadas, os cavalos todos ornamentados, os anciões montados, aquele negócio de honra, aquela pompa toda, para buscar Jefté. 18 anos, Deus forjou ele durante 18 anos. Aí ele volta por cima, volta na honraria. Valeu a pena esperar, valeu a pena o anonimato, valeu a pena a fidelidade, porque agora tem um trono de aguardo. Aleluia. Tem gente nos assistindo aqui, não sabe que está sendo forjado. Está vendo? O senhor falou chefe de quadrilha, de facção. Quando José está passando por um processo também, ele vai ser escondido dentro da prisão, o texto diz. E ele virou chefe também lá dentro da prisão. Ele virou chefe
visão, tá assim. Deus estava preparando José. Então, mesma coisa com Jefté. Jefté, ele virou chefe lá em Tob, era Deus forjando. Então tem muitas pessoas que hoje está até envolvido aí em situações, até mesmo dentro de facções, e que Deus está forjando, Deus está cuidando, verdade. Deus está preparando para uma grande obra, para uma grande. Tem gente nos assistindo agora aqui, pastor Emílio. O senhor estava falando, Deus foi enchendo o meu coração de coragem para liberar essa palavra. Deus está te forjando, Deus está te preparando para uma grande obra. Quem olha para você não te entende, fala: como é que pode? A mãe é crente, o pai é crente, conhece a palavra, está envolvido em todas essas coisas e não entende que é Deus que está te forjando. Há um tempo de Deus que te escondeu para você criar habilidade, para você alavar o Ekamandarahai. E esse tempo está chegando o tempo de Deus se apresentar, está chegando o tempo que Deus vai usar a tua vida, essa habilidade que Ele te deu para ganhar almas, para servir no reino e o nome dele ser glorificado. Aleluia. Em linhas diretas, Deus vai te tirar deste crime, desse tráfico, dessa biqueira, dessa gerência. Deus vai arrancar você daí, vai arrancar tudo isso da sua vida e vai colocar onde Ele quer que você esteja, porque é o tempo de Deus para te usar nessa terra, como um homem de Deus, como uma mulher. Eu estava ministrando uma aula hoje pela tarde para a classe do curso básico médio, e estávamos estudando hoje sobre os ofícios de Cristo, o tríplice ministério de Cristo: profeta, sacerdote e rei. O texto de Mateus 2,11, que é quando os reis do Oriente chegam na casa, e eles entrando na casa, viu o menino envolto em panos no colo da sua mãe Maria. Eles tiveram aquelas três atitudes, que a primeira foi se prostrar, a segunda foi adorar e a terceira foi ofertar. E ofertando as suas dádivas, entregaram para ele três dádivas: o ouro, o incenso e a mirra. Porque o ouro ele é rei, no incenso ele é sacerdote, na mirra ele era profeta. Então veja bem, eles deram a Jesus três presentes. Cada um dos presentes representa um dos ministérios que Jesus ia oficializar. Eu estava falando hoje na aula o seguinte: que Jesus recebeu presentes quando nasceu, que não vai usar agora, mas ele já recebeu. Eu estava dizendo para eles que a maioria de nós já recebemos coisas de Deus desde quando nascemos, mesmo sem entender, sem saber. Mas chega um dia que o Senhor Jesus salva, lava, redime, batiza, enche, levanta e usa. Entrega. Você já tem, Deus já te deu, está dentro de você. Talvez você pergunta: mas é possível ter isso sem ainda ser nem crente? Deixa eu te explicar. Gálatas capítulo 1, versículo de número 15. Quem está falando é Paulo, que vai ser usado tremendamente por Deus como um plantador de igreja, desbravador de campo, formador de obreiro, e escreve 13 grandes epístolas. E ele usa essa expressão: aprove Deus, desde o ventre de minha mãe, me escolher para o ministério. Deus escolheu ele desde o ventre, mas ele não era crente desde o ventre. Ele foi se converter na sua maioridade. Ele não nasceu crente, mas nasceu com uma promessa. Talvez é o seu caso agora. Talvez você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, e você sabe que está no lugar errado, fazendo a coisa errada, mas tem uma promessa, tem uma chamada. Deus te deu talentos, dons, talentos naturais, aptidões. Deus te deu a sabedoria, a inteligência, a destreza. Deus te deu poderio, conquista. E Ele vai fazer, sabe o que? Vai pegar tudo isso,
vai misturar com uma unção chamada Espírito Santo e vai usar tremendamente no reino. Deus te chama e Deus tem pressa de chamar e usar a tua vida nessa terra. Oh meu Deus, estão falando aqui, ó. A Bíblia está falando, é comigo, pastor. Recebe aí, rapaz. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu Deus, eu creio, pastor. Aleluia. Então recebe. Então recebe. Em nome de Jesus, nós profetizamos a quebra do seu cativeiro, a sua libertação e a sua transformação. Nós profetizamos que dentro de poucos dias você estará junto conosco no altar do Senhor, glorificando a Jesus Cristo. Poderoso. Nós profetizamos e liberamos essa palavra em sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eita. Aleluia. Meu Deus, que coisa boa. Que coisa boa. Oswaldo, você lembra quais são? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, anonimato. Tem um quinto degrau e um sexto degrau. Vamos dar os nomes. O quinto degrau, vou chamar ele de renúncia. Meu Deus. É o que falta. Oi. Não é? É o que falta. É a renúncia. Em duas áreas: no contexto de quem está fora para entrar e no contexto de quem está dentro para subir. Porque para vir para a graça tem que renunciar a muita coisa. A gente teve uma vida antes, a gente sabe. Só que quando eu estou na graça e tenho a promessa do trono, tenho que renunciar a muita coisa aqui para não perder também. Então, uma renúncia de quem está de fora para entrar e também uma renúncia de quem está dentro para subir. Meu Deus. O fato de eu estar na graça não quer dizer que eu não tenho que renunciar. Eu continuo tendo que renunciar. Esther. Esther. Glórias. Alguém? Vamos lá. Eu preciso do Esther 2:12. Depois eu vou precisar do Esther 2:15. O Esther 2:12. 2:12. Leia. E chegando o prazo de cada moça para me apresentar ao rei Assuero, depois que fora feita cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Perceba que esse versículo do capítulo 2 de Esther está dizendo que chegando a vez de cada moça. A Esther ainda não foi. Está no templo. Ela está no templo, na fidelidade, na humildade e no anonimato. Os 4 estágios dos degraus. Pode observar que Esther existe, ninguém sabe que ela existe. Porque na verdade todas a conhecem como Esther, mas ela não é Esther, ela é Hadassah. A murta. Ela é a murta, ela é a proteção. Por que ela é a murta? Porque vai precisar de proteção para o povo judeu lá na frente, e ela já é a proteção. O original do nome dela aponta já para aquilo que ela vai fazer. Quando coloca o nome dela de Esther, que é Instar na língua persa, que quer dizer estrela, aponta para o que ela vai ser. Vou esperar. Jesus fiel. Pegando aí? Não deu glória a Deus, Marcelo. Meu Deus, Marcelo. Glória a Deus, Marcelo.
Meu Deus. Só porque você já casou com a Maiara, não vai dar glória a Deus? Então, o nome original aponta para o que ela vai fazer, proteção. O nome que ela recebe aponta para o que ela vai ser, a estrela. E estrela a gente já sabe que foi criada por Deus. E estrela só serve em cima, para presidir a noite. Meu Deus. Está violento hoje. Tá aparecendo 15. Tá vendo? Mas ela tem que suportar o primeiro degrau, que é da fidelidade, o segundo, que é do tempo, o terceiro, que é da humildade, o quarto, que é do anonimato. E ela está tão no anonimato que o Mardoqueu falou assim: entra, não fala com ninguém, não diga teu nome nem teu povo, fica tranquilo. Não é hora ainda de se apresentar. Meu Deus. As donzelas foram na frente, verso 12. As moças foram na frente. Ela é a última da fila. Quando chegou o momento das donzelas se apresentar, elas tinham que passar pelo processo da preparação, que é de 12 meses, dividido em 2 etapas de 6. 6, 6, 6, 6, 6. Pega aí. E é o 6º dia. Pega aí. Os primeiros 6 meses elas tomavam um banho de mirra. Aqui, de mirra. O outro 6 meses era um banho de acácia, aloés e cássia. São as 2 etapas que a gente passa antes de ir para o trono. Na mirra, a mirra serve para quê? Para embalsamar o corpo de quem morreu. Sabe aquela fase que você está no evangelho e ninguém te vê? Mas aquela fase que o seu ministério não tem ascensão, aquela fase que você prega não sai nada, canta não sai nada, aí porque não saiu nada você não canta mais, também não prega mais? Sabe aquela fase que você fala: eu desisto, não quero mais, vou enterrar os talentos, eu não quero nem saber mais disso. Sabe aquela fase que você fala: esse ano eu começo o ano entregando a carteirinha, sento no último banco do fundo da igreja e não quero oportunidade, não quero falar com ninguém, é daqui para o céu, só quero saber de Jesus, mais ninguém. Meu Deus. E nessa fase alguém até chega a dizer assim: ó, aquele ali já era, aquela ali já era. Acabou os dons, os talentos, não profetiza mais, não prega mais, não canta mais, não ora mais, não jejuma mais, não dá mais lugar na terra. Então esse daí já era. A notícia que está espalhando por aí é que fulano já era, mas não é, porque é o processo da birra. Aleluia. Meu Deus. Agora, quando uma pessoa ressuscitava, se dava um banho de aloés e cássia. Porque a mirra fala da morte, mas a aloés e cássia fala da vida. Então você pode passar com 6 meses de silêncio, onde todo mundo pensa que você morreu, mas depois vem um banho de aloés, de mirra, e quem pensou que você não ia cantar? Aí de repente você aparece e diz: olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus que escolheu e escreveu minha história. E aí? Inimigo queira ou não queira, Como é que fica o coro? eu estou aqui. Vai! Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido e espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas para a vergonha. Para a vergonha dele. O coral. Olha eu aqui. Meu Deus! Ô glória! Deus poderoso. Já que saímos da morte para a vida, o verso 15 começa como? Chegando, pois, a vez de Esther. Canta de novo. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus que escolheu e escreveu minha história. O inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido e espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas para a vergonha dele, olha eu aqui. Meu Deus! Mistura o glória, aleluia! Aleluia!
chegou a vez de Esther, veio a renúncia. Porque Hegai, o mordomo, chegou para ela e deu a ela tudo o que ela precisava para se aprontar e se preparar diante do rei. E ela dá uma resposta: não quero nada. Não, mas não quero, eu renuncio. Se ele tiver que me amar, vai ter que me amar do jeito que eu sou. Se tiver que me escolher, vai ter que escolher do jeito que eu sou. Eu não quero me maquiar hoje para ele entender que eu não sou isso amanhã. Não serve máscara, não pulo carnaval, não sou artista nem estrela. Estou saindo do anonimato para a evidência. Se é para ir para o trono, tem que ser desse jeito. Do jeito que eu sou. Do jeito que o pai escolheu. Do jeito que o pai escolheu. E quando ela se apresentou diante do rei, a cerimônia real foi a coisa mais linda. O rei olhou para ela, se levantou do trono, pegou o cetro, apontou o cetro. Ela tem o direito de dar um passo, ela tem o direito de ir até o trono do rei, tocar na ponta do cetro e ser convidada para subir o degrau que dá acesso ao... Meu Deus! Meu Deus! Sem precisar passar pela fase que todas passaram. Esperou a fila, ela é a última. Meu Deus! Pegou? Tá pegando aí? Ela pegou, mas passou e chegou lá. É o 5º degrau. E o 6º degrau? E o 6º? É ele. Tem que ser. O 6º degrau chama-se a cruz de Cristo. Meu Deus. Ó, depois da renúncia tem a cruz de Cristo. Porque a cruz realmente vai certificar que eu renunciei. Que a cruz fala da minha morte. Estou crucificado com ele. Olha observar. Em João 19, verso 25, está escrito assim: junto à cruz de Jesus. Junto à cruz de Jesus. De quem que era a cruz? De Jesus. Mas em Apocalipse 3, 21, ele diz assim: aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, como eu venci. Quem passa pela cruz, senta no trono. Meu Deus. Quem passa pela cruz, Senta no trono. Então esse é o 3º degrau, o 6º degrau para sentar no trono. Desse jeito você passa pelos degraus, de acordo com o que Deus quer, chega no trono. E se chegar desse jeito, quem te deu, não tira. Fala de novo. Se chegar desse jeito, quem te deu, não tira. Meu Deus! E ninguém arranca. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Que isso? Meu Deus. Vamos recapitular os 6.